Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Central Tips, onde o meu trabalho é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo os melhores bilhetes, as melhores chips e para que vocês possam vir estar ganhando aquele dinheirinho maneiro, né? Gente, hoje eu vou estar analisando aí os jogos e hoje do dia 23 de abril de 2022, beleza? Vamos que vamos porque hoje a gente tem aí Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. A gente também tem Premier League, Bundesliga, Campeonato Italiano, Campeonato Francês e também Campeonato Português. E só a La Liga que eu não vou comentar hoje porque o jogo do Real Betis eu não achei muito interessante. Beleza. Mas antes de qualquer coisa, eu venho pedir aí para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, que é muito importante para o canal. E outra coisa, também temos Instagram, que é o @centraltips. Então, quando não tem vídeo aqui, tem bilhete pronto lá no nosso Instagram, beleza? Vamos aí então começar pelo Campeonato Brasileiro, onde teremos aí Atlético Paranaense e Flamengo. Já analisando aí de cara, a Bet365 está dando uma odd para o Atlético Paranaense de 4,20 e uma odd para o Flamengo favorito de 1,95. Beleza? Vamos estar aí analisando o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense aí dos últimos 5 jogos empatou 1, perdeu 2 e ganhou 2. Ganhou de 5-2 do Tocantinópolis, perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro em casa, ganhou de 1-0 do The Strongest fora de casa pela Libertadores, perdeu de 4-0 para o São Paulo e empatou em 0-0 com o Caracas. Já o Flamengo dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 e empatou 2. Empatou em 0-0 com o Palmeiras, que foi um jogaço. Ganhou de 3-1 do São Paulo, ganhou de 3-1 do Talheres, empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense, ganhou de 2-0 do Sport Cristal. Vamos ver aqui o resumão. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá, gente? O Flamengo vem aí de 6 jogos sem derrotas. Dos últimos 9 jogos do Flamengo, em 7 foram menos que 2,5 gols. Dos últimos 10 jogos do Flamengo, em 9 foram mais que 4,5 cartões. E dos últimos 8 jogos do Flamengo, em 6 foram mais que 10,5 escanteios. Combate frente a frente. O Atlético Paranaense tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, onde o Atlético Paranaense vem de 3 jogos de invencibilidade contra o Flamengo. O Flamengo sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram foram pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram em 8, o Flamengo foi o primeiro a marcar. Dos últimos 7 jogos em 5, o Flamengo venceu o primeiro tempo. E dos últimos 6 jogos em 6 foram menos que 10,5 escanteios. Mesmo aí que o Atlético Paranaense ele tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, eu não acredito que o Flamengo ele vai perder esse jogo. Por quê? Se vocês lembram do último vídeo que gravamos, o Flamengo ele tá vindo aí numa crescente. Os jogadores estão começando a entender o esquema tático do Paulo Souza. O Paulo Souza está começando a entender melhor o elenco do Flamengo e com isso o time do Flamengo está subindo muito de produção. Então não tem como eu colocar aí que o Flamengo também não seria favorito, tá? Mesmo jogando fora de casa, tá? Então, para ficar bem suave, bem de boas mesmo, over 1,5. Eu acredito sim que o Flamengo pode ganhar esse jogo. Porém, Atlético Paranaense é um time que dá trabalho pro Flamengo. Então, over 1,5 para ficar suave, tá? Over 1,5 para ficar suave. Agora temos aí Red Bull Bragantino contra São Paulo. Beleza? Analisando aí o Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos do Red Bull Bragantino, ele empatou 2 e ganhou 3, ou seja, fase boa. E o São Paulo, dos últimos 5 jogos do São Paulo, ele ganhou 3 e empatou 1 e perdeu 1 para o Flamengo. Vamos aqui só analisar o do São Paulo, que é um pouco mais interessante. Empatou em 2-2 com o Juventude, perdeu de 3-1 para o Flamengo, ganhou de 2-0 do Everton Lemina, ganhou de 4-0 do Atlético, ganhou de 3-2 do Ayacucho. Ou seja, são times aí que as fases estão muito parecidas. Vamos rever o resumão. Resumão, o Red Bull Bragantino vem de 5 jogos sem derrotas. Dos últimos 6 jogos do Bragantino, em 5 foram pelo menos 3 gols. Dos últimos 9 jogos do São Paulo, dos últimos 10 jogos do São Paulo, em 9 pelo menos também 3 gols. O Red Bull Bragantino tem sido o primeiro a marcar nos últimos 4 jogos. Dos últimos 6 jogos do Red Bull Bragantino, em 5 foram pelo menos 5 cartões amarelos. Dos últimos 9 jogos do São Paulo, em pelo menos 7 foram 5 cartões amarelos. Combate frente a frente, o Red Bull Bragantino vem de 3 vitórias seguidas contra o São Paulo e, obviamente, São Paulo sofreu gol nos últimos 3 jogos.
Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram ambas marcam. Ou seja, gente, o que a gente pode colocar aí para esse joguinho? Vitória do Red Bull Bragantino ou empate. Vitória do Red Bull Bragantino ou empate. E para quem quer ser um pouquinho mais safezada, over 1.5. Vamos ver aí Fluminense Internacional. Fluminense Internacional. Hoje a Bet365 está dando o Fluminense como favorito, pagando uma odd de 1.85 e o Internacional com uma odd de 5. Analisando o Fluminense. Fluminense aí dos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Ou seja, a fase é sempre inconstante. E o Internacional, dos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Ganhou até de 1-0 do Fortaleza em casa, beleza. Tá, gente, como é um jogo aí de times inconstantes, vamos ver só o resumão? Resumão, o Inter vem de 4 jogos sofrendo gols. O Inter dos últimos 7 jogos em 5 foi o primeiro a sofrer gol. Dos últimos 8 jogos em 8 tivemos pelo menos 5 cartões amarelos. Beleza, combate frente a frente com o Fluminense. O Inter tomou gol nos últimos 6 jogos contra o Fluminense. Dos últimos 6 jogos contra o Fluminense em 5 foram pelo menos 3 gols, ou seja, as equipes elas partem para cima realmente para poder fazer gol. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 o Inter foi o primeiro a marcar, e dos últimos 5 jogos, em 4 foram menos que 10.5 escanteios. Ou seja, a gente tem duas frentes aí, tá? Primeira frente, over 1.5 safezada, over 1.5 safezada, e para quem quiser pegar uma odd um pouco maiorzinha, ambas marcam, beleza? Over 1.5 no safe e ambas marcam para quem quiser dar uma arriscada. Palmeiras e Corinthians aí, classicaço, clássico de São Paulo, onde temos aí o Corinthians, líder do campeonato por enquanto, com 2 vitórias seguidas, e o Palmeiras querendo aí emplacar a primeira vitória, tá? Está aí na 15ª colocação. Então, com isso, mesmo com esse histórico aí, a Bet365 está colocando o Palmeiras como favorito, pagando uma odd de 1.85, beleza? E o Corinthians com uma odd de 4.50. Isso visto que o Palmeiras está jogando em casa. Dos últimos 5 jogos do Palmeiras, ele ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Ou seja, a fase do Palmeiras não é isso tudo, gente. A fase do Palmeiras não tá isso tudo. E dos últimos 5 jogos do Corinthians, ele ganhou 3 e empatou 1. Ou seja, o Corinthians vem aí de 4 jogos sem derrotas. Vamos de resumão. Resumão. O Palmeiras vem de 3 jogos sem derrotas, porém são 3 empates aí. E o Corinthians vem de 4 jogos sem derrotas. Dos últimos 8 jogos do Palmeiras, em 6 foram pelo menos 3 gols, beleza? Vamos dar uma olhadinha. O Palmeiras sofreu gol nos últimos 3 jogos do Corinthians. O Corinthians sofreu gol nos últimos 8 jogos contra o Palmeiras. Foram ambas marcas nos últimos 4 jogos. O Palmeiras, dos últimos 8 jogos, em 7, o Palmeiras foi o primeiro a marcar. E dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 6 o Palmeiras venceu o primeiro tempo. Gente, hoje a fase é totalmente diferente. Todo mundo sabe do time fortíssimo que o Palmeiras tem. Beleza. Todo mundo sabe aí das estatísticas que o Palmeiras tem contra o Corinthians. Que dos últimos 8 jogos o Palmeiras meteu gol nos últimos 8 jogos contra o Corinthians. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, ele tá se dando bem. Tá, normalmente é clássico de sair gol. Na realidade, não é clássico de sair gol não, hein? Dos últimos 5 jogos em 4 foram pelo menos ambas marcam, porém não fala nada de over. Não fala nada de over 2.5 gols. Então, o que a gente pode colocar aí? A gente pode colocar um under 3.5 gols, tá? Under 3.5 gols, beleza? Under 3.5 gols, eu não acredito que vai sair tanto gol assim. Por ser clássico, tem um respeito maior, tá? Então é isso, eu acho que vai sair um under 3.5 gols. Pode até sair aí um over 1.5 gols, porém eu acredito que o mais safe é um under 3.5 gols, beleza? Que vai ser um jogo estudado, vai ser um jogo que vai ter porrada, como sempre, vai ter porrada, clássico. Vai ser jogo aí que vai ser truncado, vai ser pegado, cartão amarelo vai cantar. Então esse under 3.5 gols aí pra mim tá de bom tamanho.
Vamos ver Atlético Mineiro contra Curitiba. Beleza. O Atlético Mineiro, por enquanto, ele é segundo colocado do campeonato com 2 vitórias seguidas. E o Curitiba, ele é nono colocado do campeonato com uma vitória e uma derrota. Analisando o Atlético. Beleza, o Atlético vem aí de uma temporada onde ele tem já 10 jogos de invencibilidade, sendo 9 vitórias e apenas um empate. Não tem nem o que analisar do Atlético. E o Curitiba. E o Curitiba também vem aí basicamente de uma temporada incrível, onde são 9, onde de 10 jogos ele ganhou 8, empatou 1 e perdeu 1, ou seja, vai ser um confronto muito bom, tá? Vou colocar de suave para essa partida. Gostaria muito de colocar a vitória do Atlético Mineiro, porém a odd ela tá baixíssima para um jogo que vai ser recheado de gols, ao meu ver. Então, over 2.5 gols aí, bem de sussa, porque o Curitiba gosta de meter gol, o Atlético Mineiro gosta de meter gol. Então, temos aí um jogo propício a gols. Então, um over 2.5 de suave. Vamos aí agora, gente, para Premier League. Premier League, onde teremos Arsenal contra Manchester United. Beleza. Analisando aí o Arsenal, que a Bet365 está colocando como favorito, uma odd de 2,5. E o Manchester United com uma odd de 3,60. Dos últimos 5 jogos aí do Arsenal, ele ganhou 2 e perdeu 3. E o Manchester City, dos últimos 5 jogos do Manchester United, perdão, dos últimos 5 jogos do Manchester United, ele perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Tá, gente, como é clássico, jogo de gols, over 1.5 de suave, tá? Over 1.5 de suave. O Arsenal, ele tá vindo embalado, porque ele ganhou do Chelsea na última rodada. 3 pontos separam as equipes, tá? O resultado de empate não é bom para ninguém. E se o Arsenal ganhar, ele cola mais ainda no Chelsea. Ficaria com 60 pontos, passando o Tottenham, que tem 57. Ou seja, over 1.5 gols e vitória ou empate Arsenal. Vitória ou empate Arsenal. Vamos aí agora Leicester e Aston Villa. Leicester e Aston Villa, onde a gente basicamente não tem favoritismo, porque a 1xBet está pagando uma odd de 2.80 para o Leicester e 2.45 para o Aston Villa. Basicamente não temos favoritismo, porém, olhando já a classificação do jogo, o Aston Villa vem de 4 derrotas seguidas, beleza? Vamos só dar aqui então uma olhada no resumão. O Aston Villa vem de 4 derrotas seguidas. Tanto o Aston Villa quanto o Leicester vêm sofrendo gol nos últimos 4 jogos. Dos últimos 6 jogos do Aston Villa, em 5 foram pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 jogos do Leicester, em 7 foram ambas marcas. Ou seja, gente, o negócio tá feio para os dois, tá? O Leicester vem de 3 jogos sofrendo gols para o Aston Villa. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram, em 8 foram pelo menos ambas marcas. Então, gente, 2 times aí que vêm em fase, não vem em fase boa, 2 times que sempre que se enfrentam saem muitos gols, tá? Então, de safe over 1.5 suave. Vamos aí agora Manchester City e Watford. Manchester City uma odd de 1,10, não dá nem pra entrar. Se for pra entrar nisso aí, gente, entrar na zebra, tá? Mesmo eu não acreditando nessa zebra, essa odd de 23, pegaria. Então botar essa zebrinha aí de zoeira, R$1, R$2, ou até, sei lá, R$10 pra quem tiver na banca aí. Essa oddzinha de 23 do Watford pode até valer a pena. Por quê? Por quê? Beleza. O Watford já tá rebaixado? Vamos dar uma olhadinha. Então, matematicamente o Watford ele não tá rebaixado. E o City tá a 1 ponto do Liverpool. Então temos jogo. Beleza. Temos tudo aí pro Manchester City ganhar o jogo? Temos tudo pro Manchester City ganhar o jogo. Porém, zebras estão acontecendo muito nesse mês. Então, vale aí dar uma riscadinha nessa zebra aí do Watford, que tá pagando uma odd de 23. Beleza, Norwich City e Newcastle não vou falar.
Brentford e Tottenham. Beleza. Temos jogo, hein? Temos jogo. O Brentford aí, dos últimos 5 jogos. Opa, foi mal. O Brentford dos últimos 5 jogos ganhou 4, perdeu 1. Tá numa fase excelente. E o Tottenham dos últimos 5 jogos ganhou 4, perdeu 1. Fase excelente também. Vamos aí para as partidas. Resumão. O Brentford vem de 3 vitórias seguidas. Dos últimos 7 jogos do Tottenham, em 5 foram mais que 2,5 gols, ou seja, pelo menos 3 gols. Gente, são dois times que estão vindo em uma fase muito boa mesmo. O Brentford ele está dando saltos e saltos na tabela a todos os jogos, já está aí com 39 pontos, beleza. Pode sonhar aí com uma oitava, com uma sétima colocação. Não tem mais chance de classificação, porém está se recuperando muito do campeonato. E o Tottenham, foi mal. E o Tottenham, vai filho, vamos na classificação. E o Tottenham tá com 57 pontos. Se ganhar a próxima, vai encostar de vez no Chelsea. O Chelsea tem 62 pontos. Ou seja, o bagulho vai ficar embolado. E tem o Arsenal que tá logo abaixo dele com o mesmo 57 pontos. Tem o Manchester United também que vai jogar contra o Arsenal que tem 54 pontos. Ou seja, rodada muito boa pra gente buscar gols. Ou seja, Brentford vai querer ganhar. Tottenham vai querer ganhar mais ainda. Over 1,5 gols de suave. Vamos aí agora para a Alemanha, onde teremos Bundesliga, onde temos até alguns jogos bons. Onde vamos ter aí RB Leipzig contra Union Berlin. Se vocês não se lembram, o último jogo que as equipes se enfrentaram, o RB Leipzig conseguiu a virada nos últimos minutos ganhando de 2-1, beleza? Na Bundesliga, hoje o RB Leipzig ele é favorito, onde ele vem de 5 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. E o Union Berlin também está vindo uma temporada boa, onde dos últimos 5 jogos pela Bundesliga foi 1 empate, 1 vitória e 3 vitórias seguidas. 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias seguidas. A RB Leipzig está saindo como favorito, com uma odd de 1,60, e o Union Berlin está saindo com uma odd de 6. Vamos ver o resumão. Resumão. O RB Leipzig vem de 4 jogos seguidos de vitórias. A RB Leipzig está com uma invencibilidade de 15 jogos na temporada. Porém, nos últimos 3 jogos que as equipes se enfrentaram, o RB Leipzig tomou gol. Dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram, o Union Berlin sofreu gol. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 6 foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram ambas marcam. Vitória ou empate do RB Leipzig e over 1,5. Freiburg contra Borussia Mönchengladbach. Vamos ver aqui a classificação só para vocês terem uma noção. Freiburg tem 51 pontos, está apenas a 1 ponto do Bayer Leverkusen, está a 3 pontos aí do RB Leipzig. Ou seja, temos jogo aí para o Freiburg. Para o Freiburg, temos jogo. Vamos ver esse resumão. Legal. Só vale a pena o jogo por conta do Freiburg mesmo, tá, gente? O Freiburg vem de 3 vitórias seguidas. Dos últimos 6 jogos do Freiburg, pelo menos 5 tivemos 3 gols. Dos últimos 8 jogos do Freiburg, em 6 foram ambas marcam. Dos últimos 10 jogos do Freiburg, em 8 o Freiburg foi o primeiro a marcar. Beleza. Gente, o Freiburg, ele precisa, repetindo, ele precisa ganhar o jogo caso ele queira realmente ir para Champions. Ele precisa, tá? Tá apenas aí, como a gente viu, tá apenas a 1 ponto do Bayer Leverkusen, está a 4 pontos do RB Leipzig. Ou seja, ele precisa ganhar. Tá pagando uma odd aí de 1,85. Então, mano, não tem o que colocar. Não tem o que colocar. É Freiburg vitória seca, tá? Ele precisa ganhar se ele quiser se classificar para Champions. Então, Freiburg vitória sequíssima. Vamos ver aí. Bayer Leverkusen contra Galter. É a mesma história do Freiburg, gente. Se o Bayer Leverkusen ele perder e o Freiburg ganhar, o Freiburg vai estar tomando a vaga dele, tá? Classificação aqui de novo. O Freiburg ele vai estar tomando a vaga dele na Champions, tá? Ou seja, é vitória ou vitória para o Bayer Leverkusen, não tem nem o que colocar vitória sequíssima, porque o Bayer Leverkusen precisa ganhar
para não perder aí a sua vaga, tá? Precisa ganhar. Vitória sequíssima do Bayer Leverkusen. Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund. Muita gente vai nesse jogo aqui em um over 2.5, tá? Eu vou ficando safezada, porque tem uma odd aí que eu coloquei, que eu já até fiz o bilhete, que tá pagando 1,25 a 1,30 para um under 5.5 gols, tá? Muita gente vai no over 2.5. Eu já vou no caminho contrário. Vou no under 5.5 gols, que tá pagando uma odd legal, tá pagando uma odd de 1,25, 1,30, dependendo da casa de aposta, tá? Não vou colocar essa vitória sequíssima do Bayern de Munique, tá? Poderia colocar, mas não vou colocar. Vou mais no safe possível. Under 5.5 gols, que uma odd tá legal. Uma odd de 1,25, 1,30 me pega. Beleza? Tá, tem jogo também de Schalke 04. Onde Schalke 04 ele tá vendo aí como líder da Bundesliga. Só um minuto. Ele tá vendo aí como líder da Bundesliga, Série B, beleza? Onde ele tá aí a apenas 2 pontos do Werder Bremen e a 3 pontos do Santo Pauli. Gente, isso aí é jogo de tremer, hein? Líder e vice-líder se enfrentando agora às 8h30 da manhã. Não tem como eu colocar a vitória de ninguém, beleza? Como é líder e vice-líder, tudo pode acontecer. Ou seja, over 1.5. Temos aí campeonato italiano, onde teremos Inter contra Roma. Onde a Inter é segunda colocada com 69 pontos e a Roma é quinta colocada com 58 pontos. Vendo classificação, a Inter está só a 2 pontos do Milan, beleza? E a Roma, se ela ganhar, ela vai encostar de vez na Juventus e vai ficar apenas 2 pontos da Juventus. Ou seja, outro jogo aí que é vencer ou vencer. Se a Inter ganhar, ela pode assumir a liderança do campeonato. Então, temos que colocar aí vitória sequíssima da Inter com uma odd de 1.65. Beleza? Vamos aí para o campeonato francês, onde teremos Lyon contra Montpellier. O Lyon hoje é apenas o oitavo do campeonato, com 49 pontos. Beleza? E o Montpellier é 11º colocado com 42 pontos, tá? O Lyon ele já não tem mais muita chance de classificação para nada. É basicamente, gente, cumprir tabela. É basicamente aí cumprir tabela, tá? Por isso que eu não espero muita coisa desse jogo. A gente pode colocar aí como o Lyon tá jogando em casa. Tá pagando uma odd de 1,35, realmente o Lyon ele é favorito, tá? Então colocar aí uma odd de 1.5, já que os times estão só cumprindo tabela, um over 1.5 para ficar suave, tá? Porque eles não vão estar muito empenhados para marcação, não vão estar muito empenhados para ganhar o jogo. Então um over 1.5 aí tá de bom tamanho. Vamos aí agora para o Saint-Étienne e Mônaco, onde o Mônaco está em quinto colocado, que vem de 5 vitórias seguidas, e o Saint-Étienne está lá em 18º. Classificação, o Mônaco está com 56 pontos, o Estrasburgo está com 56 pontos e o Rennes está com 56 pontos. Ou seja, vencer ou vencer para o Mônaco, assim que a gente gosta, que a gente tem certeza que o Mônaco vai partir para cima, pagando uma odd de 1.75. Rapaziada, nesse tipo de jogo vocês já sabem, vitória seca do Mônaco. Paris Saint-Germain contra Lens. Paris Saint-Germain basta basicamente ganhar a partida para se declarar campeão do campeonato, tá? Porque ele já está aí com 77 pontos e o segundo colocado, que é o Olympique de Marseille, está com 62 pontos. Ou seja, o PSG está a 15 pontos de vantagem aí do Olympique de Marseille. Se ele ganhar, vai ficar a 18 pontos, beleza? Jogo que ele pode se tornar campeão, gente, com rodadas e rodadas de antecedência. É isso. Vitória sequíssima aí do Paris Saint-Germain também, pra gente fechar. E, gente, mais uma vez. Ah, tá. Falta um jogo. Peraí. Ainda falta um. Antes que eu esqueça. Fica lá no Campeonato Português. Ô, meu filho, vem, aparece aí.
Campeonato Português, onde teremos aí um jogo, para mim, é um jogo legal, que é o Benfica contra o Famalicão. Benfica hoje ele é terceiro lugar do campeonato, beleza? Não tem mais chance aí de título, porque o Porto tá disparadaço. Disparadaço. Olha que campanha maravilhosa do Porto. Olha lá, gente. De 30 jogos, ele ganhou 26, empatou 4. Ele não tem derrotas no campeonato. Foi basicamente um campeonato perfeito. Porto campeão, com certeza. E o Benfica ainda tá ali só para se garantir. Tá basicamente garantido, né, gente? Porque tá com 67 pontos. O Gil Vicente está a 20 pontos. O Gil Vicente, que é quinto colocado, está a 20 pontos. O Braga, que é o quarto colocado, está a 9 pontos. Ou seja, está garantido aí justamente para a Champions do ano que vem. Tá? Tá garantido. Jogo aí justamente para cumprir tabela dos dois. Deixa eu só ver o Famalicão. O Famalicão está em 14º. O Famalicão ainda tem chance de ser rebaixado. Porque está a 4 pontos ali do Tondela. Esse jogo é mais válido para o Famalicão do que para o Benfica. O Famalicão ainda tem alguma chance de ser rebaixado. Não acredito que seja, mas ainda tem alguma chance de ser rebaixado. Então o que a gente pode colocar aí? Só para destoar de tudo hoje que a gente apostou, vitória ou empate do Famalicão. Porque esse jogo para o Famalicão é muito importante e para o Benfica é só cumprimento de tabela. Vitória ou empate do Famalicão. E mais uma vez, gente, eu venho pedindo aí a gentileza que se inscreva no canal, deixe o like, assine o sininho de notificações, segue a gente lá no Instagram, porque quando eu não colocar vídeo aqui, eu vou colocar o bilhete pronto lá no Instagram, beleza? E é isso, tamo junto, falou, é nóis, até o próximo vídeo. E fala aí pra mim, gente, por gentileza, vamos ver aqui um joguinho legal? Vamos ver um joguinho legal? Fala aí pra mim, gente, por favor, quanto é que vai ser esse joguinho aqui do Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen? Agora sim, gente, para Borussia Dortmund. Bayern de Munique contra Borussia Dortmund. Quanto vai ser o jogo? Joga aí, placa pra mim. Então é isso, gente. Tamo junto. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.